Noite oficialmente para todos, tá? Vamos iniciar a nossa aula. Conforme os que forem chegando, eu vou liberando para vocês. E eu pediria para vocês que mantessem os microfones desligados, se alguém tiver algum equipamento ligado em casa, tá? Que faça barulho para não atrapalhar vocês. E na medida que vocês querem fazer algumas perguntas, vocês podem ir fazendo, ok? Todos estão me ouvindo bem? Sim, tá. Mirella, sim. O Igor, ok. A Elisângela, sim. A Julie, sim. Tá ótimo, tá? Se alguém chegar, vai entrando ali na sala, sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los de volta. Depois eu quero ver o rostinho de todos, estou com saudade de vocês, estou com saudade dos cafezinhos ali que a gente tomava, saudades de brigar com vocês, né? Tudo isso tenho saudades. Mas é para o nosso bem e o bem de todos que a gente está afastado. Correto? Então, espero que vocês estejam muito bem. Temos a nossa aula. Eu vou passar daqui a pouquinho a apresentação para vocês. E após o término da aula, no decorrer até amanhã de manhã, eu passo o link para vocês de novo, para que vocês possam rever ou tirar algumas dúvidas ou passar para os colegas também. Eu gostaria que vocês informassem os colegas da disponibilidade da aula, que está gravada, para que possam ir acessando. E também, assim, eu tenho que elogiar vocês, que a turma de vocês foi muito eficiente nos trabalhos que vocês fizeram da minha disciplina. Eu fiquei surpresa da capacidade que vocês têm de desenvolver as atividades, mesmo estando de forma sozinhos, né, buscando as instruções, desenvolvendo, sendo que uma disciplina de análise de cursos não é fácil, e vocês se viraram sozinhos. Então, vocês estão de parabéns. Alguns não fizeram, mas isso é normal, cabe a cada um, né? Mas, assim, de modo geral, vocês foram todos muito bem nas avaliações que tiveram. E assim eu espero também na prova de vocês, que eu não saberia dizer para vocês se ela é semana que vem, mas acredito que sim, que seja semana que vem. Não tenho essa certeza. A faculdade vai comunicar a vocês, eu também vou falar para vocês quando será. A prova vai ser, de certa forma, até mais fácil, da minha parte, eu acredito, né? Como vocês irão fazer, então acho que não tem motivo para vocês se preocuparem para realizar a prova. O tempo a faculdade vai disponibilizar, que eu não sei qual é o tempo para vocês fazerem as atividades ainda. E também eu tinha deixado aberto para as avaliações que tinham para que vocês fizessem elas, tá? Se alguém não fez, eu vou esperar a segunda ordem da faculdade para abrir o sistema para vocês fazerem de novo. Que a gente pode abrir, mas a gente depende de autorização. Certo? Bem-vindo, Cleiton. Então, nós vamos lá para a nossa disciplina. Dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Também na primeira apresentação que eu vou colocar para vocês, vai ter meu e-mail, que é o e-mail institucional, que desde que nós entramos agora, né, com essa questão da paralisação, desse afastamento social, nós somos obrigados ou sugeridos, né, pela faculdade de ter o e-mail institucional, e que não era mais para nós termos o contato com vocês no e-mail particular. Então, nós temos o e-mail institucional, que está na minha primeira apresentação. Então, sempre que se vocês tiverem dúvidas, me passem neste e-mail, que eu vou respondendo durante o dia os questionamentos de vocês. Mas não se furtem de me passarem, de pedirem explicação sempre. Não fiquem com dúvidas, pelo amor de Deus. Tá? Que, assim, para mim, o importante é aquilo que vocês aprenderem. Por vezes, né, acredito que não vai ser fácil a gente conseguir dar todo o conteúdo, porque eu estou procurando, assim, deixar aquelas questões mais teóricas e ao qual eu não tenho a necessidade de ficar explicando tanto no quadro para vocês, em função dessa dificuldade. E se nós voltarmos nesse semestre, a gente vai rever essas questões. Mas, enfim, quando a gente tem a parte teórica,
a parte prática a gente consegue desenvolver. E eu tive essa experiência junto a vocês, nesse período que eu estou longe de vocês fisicamente, que vocês desenvolveram atividades muito bem, se viraram muito bem e foram muito bem, certo? Então, assim, vocês podem perguntar como se vocês estivessem na sala de aula mesmo, na hora que eu estiver apresentando, se querem me chamar, eu respondo, né? Pode abrir o microfone, me perguntarem que eu respondo para vocês, correto? E eu não consigo ficar falando para vocês e respondendo no chat. Então, podem perguntar de forma verbal mesmo. E depois vocês podem deixar as perguntas no chat ou passarem e-mail que eu vou respondendo para vocês. Eu vou compartilhar a tela com vocês da apresentação agora. Então, aquilo que eu vou estar mostrando para vocês, vocês vão estar vendo na tela. E quando eu disponibilizar o link da apresentação, eu normalmente disponibilizo o link da apresentação e subo a apresentação para o YouTube também, que muitas vezes tem gente que não consegue acessar via o Google Meet. Então, no YouTube também eu coloco, certo? Então, eu gostaria, assim, de vocês, eu preciso do consentimento de vocês para que a aula seja gravada e disponibilizada depois. O pessoal concorda disso, que eu posso gravar a aula e, por vezes, pode aparecer alguma imagem de vocês. Não tem problema para vocês? Sim, professora, não, né? Então, se alguém não... Não tem problemas, viu? Não tem problema? Tá. Se alguém não quiser deixar a câmera desligada, não quer que apareça, não tem problema, fiquem à vontade. Então, só avisando vocês que a aula vai ser gravada e depois vai gerar um link ao qual vocês podem assistir. Correto? E eu vou disponibilizar uma apresentação para vocês. Caso vocês não consigam ver, vocês me avisam. Então, vai ter um delayzinho de tempo ali. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, professor, estamos vendo. Estão vendo? Todos, tranquilo? O que é que vocês estão vendo? A página do PowerPoint. Ótimo. É a página inicial. Então, vocês sabem que, como sempre, eu tomo muita água, então eu preciso tomar água de vez em quando, continua igual. Então, aqui tem o meu e-mail, que eu falei para vocês antes. A nossa disciplina é análise de custos, o curso de Ciências Contábeis. A aula de hoje, né? Então, isso aqui depois vai ter tudo para vocês. Se vocês querem fazer algumas anotações, fiquem à vontade, senão depois vai estar tudo disponibilizado para vocês. Então, nós estamos numa época ao qual o Covid-19 é nosso parceiro principal, né? Direta ou indiretamente, seja ele na nossa vida particular, na nossa vida social, na nossa vida econômica, ele está presente em tudo, né? Então, nós precisamos de planos de recuperação econômica das nossas empresas, das nossas atividades, né? E aí, o que nós precisamos? Eu vi uma palestra agora esses dias e eu estou anotando em todas as minhas apresentações. As pessoas, quando digo as pessoas, nós precisamos ser digitais e mais flexíveis. O que ele quis dizer digitais? Isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos sendo digitais. E mais flexíveis é aquela coisa assim, eu cedo um pouquinho, o outro cede, né? E a gente vai se ajustando. Então, isso são duas questões que nós precisamos ter em mente, principalmente para nós nos recuperarmos de todo esse estardalhaço, todo esse estrago que está acontecendo com essa Covid. Então, principalmente, precisamos ser digitais e mais flexíveis. E aí eu uso um pensamento que o Sócrates diz. O Sócrates é aquele autor de filosofia que todo mundo gosta. Só sei que nada sei. Quando ele diz isso, quanto mais eu sei, menos eu sei, né? Só sei que nada sei. E essa outra é minha, que eu coloquei ali. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Então, quando eu digo isso, toda vez que eu vou num congresso, toda vez que eu assisto agora, que eu tenho assistido muitas palestras, muitos cursos,
eu vejo, meu Deus, como eu sei pouco, eu sei muito pouco. Então, quanto mais aprendo, menos eu aprendo. E essa última aqui, eu digo para vocês, o professor é um agente mediador do conhecimento. Vocês tiveram a prova disso nesse período que vocês estão afastados, né, que a gente está afastado, esse distanciamento social, e vocês conseguiram me provar que é isso mesmo. O professor é 20%. O que é esses 20% do professor? Ele te mostra os caminhos, ele te dá o conteúdo. Alguém chamou? Ele te dá o conteúdo, né? Mas você precisa buscar. Você precisa buscar mais, mais e mais. Porque aquilo que o professor está passando não é o suficiente, porque daí é muito cômodo depois eu dizer, eu não aprendi porque o professor não passou. Mas é impossível em 2 horas de cada disciplina, ou 1 hora por semana, o professor conseguir passar todo o conteúdo, todo o conhecimento que vocês precisam numa determinada disciplina. Então, é por isso que o professor disponibiliza um plano de ensino, o professor mostra os caminhos. Então, esse 20% é do professor. E vocês me surpreenderam, os que chegaram depois, eu estava falando com a Mirella e a Elisângela, se eu não me engano, como vocês me surpreenderam de forma positiva. Eu fiquei impressionada com os trabalhos de vocês, fiquei impressionada mesmo com a qualidade dos trabalhos. Se eu não escutar, vão me chamando ali que eu paro, tá? Então, assim, eu tenho que elogiar muito a vocês. Vocês, assim, provaram que vocês são o 80% e que vocês conseguem buscar conhecimento muito bem e desenvolver esse conhecimento ainda. E antes de nós ir para o nosso assunto de hoje, eu gostaria só de dar uma lembrada em vocês, que eu acho que só tem 2 ou 3 alunos da turma de vocês que me procuraram em relação ao artigo. Lembro que é na primeira semana de junho, né? Isso está valendo, isso é um trabalho extra, que não é um trabalho extra sala de aula, que nós já tínhamos acordado, né? Então, isso falta menos de 20 dias. Então, se alguém ainda está atrasado, gostaria que se apurassem para resolver. Eu sei que tem um grupo ali que já está bem adiantado, já me pediu várias informações, eu já andei ajudando que eu digo fornecendo referências, mostrando caminhos aos quais eles deveriam trilhar. Correto? Então, se alguém está atrasado, por favor, me passe um e-mail amanhã, me diga qual é o assunto que estão trabalhando, que eu vou ajudar vocês. Nesse e-mail que eu passei na tela anterior, tá? Então, nós tivemos várias disciplinas, vários conteúdos que a gente já veio vindo e outros que vocês foram desenvolvendo e trabalhando de forma sem esse acompanhamento direto meu, acompanhamento direto de forma física, mas eu fazia um acompanhamento online de vocês, através das atividades que vocês faziam, através dos questionamentos e através do retorno que eu dava nas questões de vocês. Teve um aluno até que descobriu um erro num livro, né, que eu achei fantástico. Eu não tinha visto isso, não tinha observado. Quando vocês me fizeram a observação, eu não tinha como encontrar aquele valor. Eu passei um e-mail para o editor, o autor do livro, não o editor, o autor do livro. Ele disse que ia verificar e até hoje não me respondeu. Então, eu espero que ainda ele me responda um dia. Eu estou um pouco constrangida de cobrar dele novamente, né? Mas, enfim, já a gente sabe que tinha aquele erro, então eu, assim, fico bem feliz que vocês realmente estavam fazendo as atividades e perceberam isso, certo? E alguém poderia me ver o que a gente viu mais, a margem de contribuição, ponto de equilíbrio, né? Isso a gente viu, que eu me lembro. Fluxo de caixa, já fizeram, né, também. E aí nós estamos mais para o final do nosso semestre e nós estamos com os conteúdos em dia. Estamos um pouco carentes da parte prática, mas a parte teórica está em dia. Então, hoje nós vamos para a nossa parte de custos de depreciação. Vocês sabem que a depreciação, ela entra como um custo na empresa e ela, se é custo, reduz
o lucro da empresa, reduz a tributação, né? Então, a depreciação, ela acontece o quê? Pelo uso de uma máquina, de um equipamento. Por esse uso, seria como se fosse assim, poxa, por que eu tenho que depreciar um bem? Sim, ele está depreciando, ele está perdendo valor, ele está se estragando, ele está se perdendo a sua capacidade produtiva, tá? Então, se ele está perdendo a sua capacidade produtiva, eu tenho que fazer a depreciação dele. E essa depreciação, ela reduz, como eu já falei para vocês, o meu lucro lá no final. Ah, então, professor, então se esse ano está previsto eu ter um lucro maior, eu vou depreciar todo o meu bem este ano. Não, não pode fazer isso. Tem as regras do imposto de renda, né? Que logo mais a gente vai ver quais são, como que eu devo fazer a depreciação, como que é permitido fazer a depreciação. Tá? A taxa, nós temos uma taxa anual de depreciação. Como que eu vou saber? Todos os bens têm a mesma taxa? Não, cada bem tem a sua taxa de depreciação e sua vida útil. Aí, o que a gente sabe? Quando o bem vem, ele já diz a vida útil dele. Em condições de uso normal, tem uma vida útil de 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim, o que for, já está junto com o manual de uso dele, do equipamento, do imobilizado, tem essa vida útil. Baseado nisso, conforme as leis da Receita Federal, todo e qualquer contador não é obrigado a saber, ter na ponta da língua os percentuais de cada um, mas tem a norma e tem a tabela de depreciação de cada um deles, e aí vai aplicar essa depreciação, esse percentual. Tá? Aí, assim, como é que eu vou saber se o meu bem ele está sendo depreciado de forma conforme as leis mandam? Bom, isso é muito fácil, muito simples, né? Deixa eu só verificar aqui se tem alguém que está me chamando, só um pouquinho. Tem alguém pedindo para entrar? Acho que não. Então, a taxa ela é sempre anual. Se a taxa é anual, eu não vou fazer a depreciação só uma vez por ano. Eu faço ela mensal e contabilizo todo mês. Tá? Mais adiante eu vou mostrar uma forma de fazer um cálculo para vocês e como que é feito. Né? Então, a cota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, claro, como um custo ou despesa operacional. Será determinado mediante a aplicação da taxa de depreciação do valor do bem em reais. Se eu comprar, lembro lá, eu acho que não fui eu que dei a disciplina para vocês, mas se eu comprar um bem, importar um bem, eu importo ele em dólar, em euro, enfim, o que for. Mas a partir do momento que eu faço a contabilização dentro da minha contabilidade, eu tenho que transformar esses valores em real, né? Porque a minha contabilidade é no Brasil e no Brasil a moeda é real. Então, essa depreciação, ela sempre será no valor do bem e em reais, sempre em reais. Eu não vou usar outra moeda. Tá? Porque a contabilidade minha, ela é em reais, então eu uso o valor do bem, não é o valor que eu acho que é o valor que efetivamente o bem foi comprado. Aí você faz a depreciação conforme o tempo de vida útil dele, que já vem no manual, e a taxa de depreciação que a Receita Federal libera e a gente utiliza. Ok? O limite de depreciação é o valor do próprio bem, e dessa forma deve-se manter um controle individualizado. Eu guardo na cabeça tudo isso. Não, não tem como. Né? Então, geralmente, as empresas têm uma ficha de imobilizado, ou né, uma ficha, ou um computador, uma planilha. Eu costumo ter uma planilha do Excel dentro de cada empresa, tem a sua pasta, e tem os imóveis que precisam, né, os bens que precisam ser depreciados, e eu tenho a planilha, o quanto que eu vou depreciando mês a mês, a vida útil de cada um dos bens, e vou fazendo a depreciação proporcional conforme as normas liberam. Sabendo que, antes que eu esqueça, nem todos os bens que a empresa compra, eles vão para o imobilizado.
Aqueles bens que têm vida útil inferior a 1 ano não precisa ir para o imobilizado. O imobilizado, ele entra como custo, como despesas, dependendo do que for, né? Ele não entra no imobilizado. E também a norma diz que valores abaixo de um salário mínimo não precisa ir para o... Não precisa, não é que não pode, não tem necessidade. Tá? Mas se você coloca ele no imobilizado, você precisa que esse controle seja mantido individualizado, não é a empresa tem 20 máquinas, 30 computadores, enfim, só isso. Cada bem tem a sua, é uma planilha assim como se fosse um computador, período, data de aquisição, o valor dele, percentual de depreciação que ele tem e o tempo de vida útil. Tá? Então, e aí vai fazendo essa depreciação mês a mês até terminar a vida útil dele. Nós temos o início e o término da depreciação. A depreciação sempre começa quando o item está em condições de uso, ou que a empresa coloca ele em ação, em atividade. Eu comprei um bem e deixei ele guardado lá no meu depósito, né? Enfim, o que for, uma máquina. Enquanto ela não estiver sendo usada, ela não começa a depreciação. Está lá guardada, como é que ela vai depreciar? Pode depreciar a parte financeira, alguma coisa, mas o bem em si ele não está sendo depreciado porque ele não está sendo usado. Enquanto ele está guardado, não tem depreciação desse bem, ok? Então, a partir do momento que ele entra em operação, daí sim ele começa o processo de depreciação, baseado naqueles critérios dele ao qual ele está. Tá? Sabendo que tem a depreciação acelerada, tem a depreciação, e sempre há outro detalhe que eu preciso lembrar a vocês, que o bem, ele vem com o uso normal de 8 horas diária, tá? Aquela taxa de depreciação que a própria Receita libera, aquela tabela, ela é para um bem de uso normal, que seja 8 horas. Agora, se o bem ele é usado 16 horas, 24 horas, né, ele tem outra tabela de depreciação. Isso se chama um coeficiente, acrescenta-se um coeficiente. Se ele trabalha 8 horas, é normal a depreciação. Se ele trabalha 16 horas, esse coeficiente é de 1,5, não é 1,5 percentual, é 1 vezes 1,5. Digamos que deprecia normal R$ 200. Então, é 1,5 vezes 1,5. Esse é o valor da depreciação. Se é 24 horas, é 2 vezes o coeficiente 2. Então, se é R$ 200 que deprecia e ele trabalha 24 horas, então é vezes 2 este valor, tá? Então, isso é uma depreciação acelerada que é permitido, né? Porque é entendido, ele está trabalhando 24 horas. Se ele tinha um processo, ia durar 10 anos, 5 anos, trabalhando 8 horas, trabalhando 24 horas, ele vai durar muito menos. Então, isso tem um processo de depreciação acelerada que a gente chama. Eu acho que eu esqueci de falar. Nesse caso aqui, ó, e quando cessa a baixa do bem? A partir do momento que eu tiro ele do imobilizado, acabou. Ou quando ele acabou a imobilização. Digamos que o bem vale 10 mil e eu depreciei 100% disso, ele não tem mais valor, ele é baixado do ativo. Eu tiro ele do ativo. Ele não faz mais parte do imobilizado da empresa. Mas aí vocês vão dizer, poxa, mas ainda tem valor comercial? Até pode ter, mas contabilmente, olhe bem, contabilmente ele não tem mais valor comercial. Então, ali, se vocês olharem, tem algumas empresas que vendem computadores, que vendem outros equipamentos, que para a empresa ele não tem mais valor contábil. Mas aí, para outras pessoas, ele ainda pode ter algum valor. Alguém chamando? Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se tem alguém entrando, pedindo para entrar.
permitir aqui, ó, Pedro, ok? Bem-vindo, Pedro. Voltando. Tá? Aquela tela que eu estava anteriormente, né? Então, quando o bem, ele cessa quando ele não tem mais valor contábil. Olha só, quando ele não tem mais valor contábil ou quando ele terminou o seu valor contábil ou quando ele não serve mais nada para mesmo, que se diz obsoleto. Nessa parte de obsoleto é muito comum em software. Imagina se um software que ele vinha sendo usado, e você ia depreciando ele. Tinha uma vida útil de 20 anos, hipoteticamente, tá? E agora veio as máquinas de hoje, os computadores de hoje, enfim, a máquina não opera mais com aquela modalidade de software. Não tem, ele virou obsoleto, tá? Então ele já caiu, ele depreciou, ele saiu, ele não serve mais para a empresa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Permitir. Então, os que estão ali, me desculpe que de vez em quando eu paro para permitir que alguém acesse, tá? Então, a vida útil, né, o período, vocês continuam enxergando a tela normal? Quando eu paro assim, vocês continuam vendo normal? Não, professor, na verdade a gente vê o que a senhora, vamos dizer assim, faz. Agora já retornou. Então, tudo que está na tela da senhora, basicamente. Tá, mas vocês estão vendo agora a vida útil do período de uso? Sim, estamos vendo. Tá, é que para mim poder liberar, permitir que alguém entre, eu tenho que minimizar e depois voltar, né? Então, por isso que eu fiquei com medo que vocês pudessem não estar vendo. Então, a vida útil, né, do período de uso e volume de produção. Então, depende. Eu também tenho, como eu falei para vocês antes, os seguintes fatores devem ser, até vou ler tudo isso aqui, os seguintes fatores devem ser considerados ao se estimar a vida útil, período de uso e o volume de produção de um ativo. Então, o que é o período de uso? Lembra que eu falei lá anteriormente que eu tenho um uso normal 8 horas, mas ele pode ser prorrogado, digamos que precisa trabalhar 16 ou 24 horas. Ou também o número de produção, o período, eu posso usar uma depreciação por unidades produzidas. Também é permitido fazer isso. Digamos que eu ligue uma máquina uma vez por mês e o meu critério de depreciação é por unidades produzidas. Tá? Eu posso fazer essa depreciação por unidades. Não é o usual, mas pode ser feito, tá? Então, lembre que não é o usual, mas pode ser feito. Então, eu posso também aumentar a minha quantidade produzida, eu posso deixar 24 horas trabalhando, mas trabalha só uma vez por mês, 24 horas. Então, eu posso fazer os custos dessa produção baseado somente naquelas unidades que eu usei a máquina. Aí não posso, digamos assim, eu vou distribuir todos os custos de depreciação do mês inteiro em cima de 20 unidades, e depois ela vai ficar o mês todo. Então, também tu pode fazer esse critério por unidades produzidas. Então, oi? Só uma dúvida. Nesse critério de unidade produzida, como que a gente faz? A Receita provavelmente aceita também esse critério, né? Sim, Como que a gente faz para comprovar depois, contabilmente, essas unidades produzidas que eu realmente produzi X de unidade, não Y? Tem alguma forma assim que a gente possa ter como base para isso? Tu pode pôr naquela tua planilha do imobilizado, que eu falei antes, fazer algumas observações, e tu pode colocar, por exemplo, que tu produziu a compra de determinada linha de produtos, tu pode fazer no teu controle, colocar a nota fiscal, o valor, a quantidade produzida, tu faz um controle à parte ali, porque eles podem pedir sim. Foi muito interessante a tua colocação, eles podem pedir sim. Eles podem pedir, mas aí tu tem que fazer esse controle à parte, né?
Então, eu não faço. Então, por isso que eu disse, não é usual. Eu não tenho ninguém que trabalhe, até porque eu não tenho nenhuma indústria que eu faça contabilidade, né? Então, eu não tenho, mas as que têm indústria, eu tenho conhecimento de umas que fazem essas questões, esse controle separado. Mas daí eles fazem assim, como eu disse, vamos imaginar, eu não vou saber o nome de uma máquina X lá, ela foi adquirida no período tal, por valor tal, tem uma vida útil de 10 anos, uma depreciação anual de tanto, né? E eu vou produzir 1.000 unidades. 1.000 unidades de um produto X, aí eu vou elencar lá aquelas 1.000 unidades, eu vou elencar a nota da compra daqueles produtos, né? E vou manter esse controle ali. É um controle à parte. Mas não é muito usual. É permitido, mas não é usual. Eu até acredito que nas grandes indústrias eles possam fazer isso até para alocar o custo adequado no produto. Tá? Porque, por exemplo, como é que eu vou alocar um custo de depreciação do mês inteiro de uma máquina num produto só? Lembram das planilhas de custo, produto A, produto C, produto B, né? Quantas horas? Aí pode ser feito quantas horas que trabalhou, também é feito nessa planilha toda, né? E você faz uma alocação dos custos de depreciação nesses produtos que você fez. Não sei se eu consegui responder ou não. Conseguiu não? Ficou bem mais claro. Obrigado. Ou ficou meio-meio. Se ficou meio-meio, eu posso tentar explicar de outra forma. Não, mas deu para entender. Na verdade, então a gente pode utilizar, vamos dizer assim, as notas, documentos que comprovem aquela produção, para Sim, quando, se a Receita questionar, a gente poder apresentar essas informações para comprovar aquela depreciação. Não ficou claro? isso, Obrigado. isso. Mas tu sabe que tu tem que manter guardadinho daí, né? Um controle à parte, que aí depende. Como a sugestão que eu dei é essa, de fazer uma planilha, né? De colocar tudo. Aí cada empresa, cada escritório vai ter a sua forma que acha melhor de fazer o controle. Eu já conheço gente que faz, inclusive, cópia da nota e deixa junto. Então, depende de cada um como acha que é melhor. Aí o desgaste físico esperado depende de fatores operacionais, tais como o número de turnos, que eu falei, né? Durante os quais o ativo será usado, o programa de reparo, de manutenção, inclusive enquanto estiver ocioso. Isso daqui, essa questão aqui, né? O programa de reparos de usos é muito importante. Porque se eu não faço nenhum reparo de uso, ela vai estragar antes, e isso é prejuízo, né? Então, inclusive no manual de uso dos equipamentos tem, a cada tantas horas tem que verificar, fazer uma retificação, fazer uma lubrificação, fazer uma limpeza, enfim, o que for. Inclusive, enquanto estiver ocioso. O que é quando estiver ocioso? O que eles querem dizer nisso, né? Que aqui está bem resumido. Se você está com a máquina ociosa, não deixe ela exposta a agentes nocivos, a intempéries, enfim, o que for. Isso a gente sabe que não se faz, mas então isso que diz, o desgaste físico, né, depende de fatores operacionais. A forma como um funcionário usa. Eu não me lembro se eu dei folha de pagamento para vocês, mas tem umas questões que entram na folha de pagamento que às vezes as empresas dizem assim, principalmente na indústria, quando eu demito um funcionário, eu indenizo, porque eu não quero meu funcionário lá dentro, dependendo do caso, que ele fique 30 meses me causando prejuízo, 30 dias me causando prejuízo dentro da empresa. Ele pode me quebrar uma máquina que vale milhões, ou ele pode fazer qualquer, né, bobagem. Então, isso aqui que eles, neste caso, que ele diz de fatores operacionais, que depende de fatores operacionais. Uma pessoa que dirige um carro muito mal, vocês sabem, vocês que dirigem ali, qual é a vida útil de um carro, das molas, enfim, o que for lá, não sei, amortecedores, né? Que eu só sei entrar no carro e sair dirigindo, não sei fazer outras coisas.
né? Se uma pessoa dirige muito mal, um carro estraga muito antes do que uma pessoa que dirige com cuidados, né? Então, isso são fatores operacionais. A obsolescência tecnológica resultante de mudanças ou aperfeiçoamentos na produção, mudança na demanda de mercado, produtos ou serviços, né? O que é essa questão tecnológica? Chega uma hora, o que é muito comum nisso, os computadores. A gente diz, poxa, o meu computador está tão bom. Ó, chegou gente aí, vamos ver quem que está entrando. Acho que não tem ninguém ali para entrar, foi só um barulhinho mesmo. É muito comum no computador. A gente fala assim, o meu computador está tão bom, mas pode estar bom a parte de máquina, a parte externa, mas a parte tecnológica ele não funciona mais, não anda, como a gente diz, não roda, você vai baixar, vai acessar um sistema, vai acessar fazer qualquer coisa, ele não anda mais, mas ele está bom, ele estaria bom ainda, né, para usar. Mas não, a parte tecnológica dele não suporta mais, não tem mais capacidade. Essas coisas tecnológicas mudam muito rápido. Então é mais comum isso nessa parte de computadores, de softwares, né? Os aparelhos, eles acabam sendo obsoletos antes às vezes, da parte da nota, né? Por exemplo, eu compro um computador, a nota fiscal me diz, o manual me diz que ele vai durar 5 anos. Aí, daqui a pouquinho, eu preciso usar um determinado sistema, um determinado programa, uma determinada ferramenta nele que ele não vai rodar. Então, não dá, né? Então, a máquina pode durar, mas a parte tecnológica não. Então, isso é mais comum nessa parte de computadores. Os limites legais, né, ou semelhantes sobre o uso do ativo, tais como datas de expiração dos respectivos arrendamentos, né, permissões de exploração ou concessões. Aqui, o que é também os limites legais de uso? Aqui entra mais nessa permissão, exploração, concessão, entra um pouquinho mais já para o sistema de exaustão, que não é propriamente a depreciação, tá? É uma concessão, por exemplo, vamos imaginar assim, eu tenho uma concessão de uso de um determinado equipamento, uma determinada sala, alguma coisa, uma concessão de uso. Então, entra um pouquinho mais nisso aqui, isso aqui está um pouquinho inclinado para exaustão, mas ele está dentro da linha de depreciação da parte produtiva ainda. Então, aqui nós temos, né, essa instrução da normativa, né, que é a legislação do imposto de renda fixa os limites máximos de depreciação para os bens constantes no anexo 1 da instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, desde 1998. Então, aqui nós temos os limites máximos. O que é? Então, eu coloquei um exemplo, aqui eu coloquei a norma, se vocês querem dar uma olhada depois. Então, por exemplo, um valor de uma edificação, que é os que têm mais vida útil, que é a vida deles é 25 anos. Uma taxa anual de depreciação de 4%. Então, esse aqui, o valor da depreciação, né? Eu fiz todos os passozinhos aqui, o valor da depreciação no ano, né, eu tenho o valor do bem, que é 105 mil, 4%, eu vou depreciar 4.200. Isso é a depreciação no ano. Mas eu não vou poder lançar só uma vez por ano, porque essa instrução aqui, ela não me permite que eu lance só numa vez. Ela diz que eu faço a depreciação mensal, os lançamentos contábeis mensais. Então, eu pego os 105 mil, né, vezes os 4% ao ano, dá 4.200 por ano. E esse valor depreciado, dos 4.200, eu divido por 12, ao qual eu tenho R$350 que eu lanço na contabilidade de depreciação por mês. E aí vocês vão me dizer assim, poxa, mas e quando terminou de depreciar, né, os 25 anos, o meu bem não vale mais nada?
Vale, isso, o que resta ainda é o valor residual, sabendo que nenhuma uma edificação resiste 25 anos sem você não fazer nenhum reajuste, nenhum conserto, nenhuma pintura, nada nela, né? Então, isso é o valor residual, é o valor que ainda depois que você depreciou todo ele, ele tem valor comercial. Mesmo que aqui nós estamos falando contabilmente, tá, gente? Então, isso não serve para nossa uma edificação, digamos, a nossa casa. 25 anos depois ela não vale mais nada? Não, não é assim, né? Então, isso aqui é empresa, contabilmente. Esse cálculo aqui também, se vocês fizerem os 105 mil, 4%, vai dar 4.200, que vocês já sabem, né? Essas são duas formas. Ou você pode fazer os 105 mil, 105 mil vezes 4%, ou 105 mil dividido por 25 mil, por 25 anos, vai dar os 4.200 do mesmo jeito. Então, tem as duas formas de ser feito. Tu pode pegar o valor da edificação, aqui nesse exemplo, 105 mil, dividido por 25 anos, que cada ano vai dar 4.200 de depreciação. Se deu 4.200 de depreciação no ano, o ano tem 12 meses, eu divido por 12, eu tenho os R$350 por mês que eu vou depreciar do meu bem. São as duas formas. Então, eu fiz bem todos os passozinhos aqui, porque, claro, eu sei que vocês são bem inteligentes, vocês já me provaram isso, mas eu não poderia deixar de deixar todos esses passos aqui. Então, aqui eu coloquei um exemplo hipotético de uma contabilização da depreciação. Então, aqui, imagina-se que eu tenho uma depreciação, né? Aqui, claro, o registro contábil tem as suas próprias contas, né? Será feito em uma conta de custos, porque a depreciação sempre é um custo, porque o bem está perdendo valor. Se ele está perdendo valor, ele é um custo para a empresa. Tá? Então, se ele é um custo, a depreciação é um custo, eu preciso ser registrado na conta própria. Então, imagina-se assim que aqui a depreciação de máquinas e equipamentos, no valor de R$10.000, então eu faço um débito na depreciação, custos de despesas operacionais, na conta de resultados, e um crédito na depreciação acumulada de máquinas, equipamentos, do ativo imobilizado de R$10.000. Tá? Isso, eu vou fazer todo mês? Sim, faz todo mês, faz todo o lançamento, porque eu faço mês a mês. Eu não conheço, ao menos eu aprendi a fazer e registrar a depreciação mês a mês. Tem gente que eu sei que fazem só uma vez por ano, mas eu não vou deixar de ensinar vocês conforme a lei manda, tá? Se lá em cada um de vocês trabalha em algum escritório que lança depreciação só uma vez por ano, aí não sei, aí está seguindo fora das normas, mas não seria possível, até porque, imagina assim, todo mês eu tenho que fazer os lançamentos contábeis, fazer todos os registros contábeis. Como é que eu vou para fazer isso no final do ano? Só lá quando eu estiver apurando o resultado do exercício? Não dá. Daí eu vou abrir todos os lançamentos do ano, voltar atrás, registrar de janeiro a dezembro esses valores. Fica um pouco estranho, né? Então, assim, o correto, eu vou dizer o que é correto. Depois cada um lá na sua empresa faz como acha que deve fazer, mas o imposto de renda não é o que ele manda, tá? Então, faça a depreciação mensal. Aqui também eu tenho um outro modelo de cálculo de depreciação, né? De um ativo imobilizado. Valor do bem de 20 mil, uma taxa de depreciação de 20%. Eu posso transformar essa depreciação, né? Ela tem um prazo máximo de depreciação de 5 anos ou 60 meses. Eu posso transformar ela em percentual, né? Eu posso dividir o percentual de 100%, é todo o meu valor do bem, né? Se é 100% o meu valor do bem, eu divido por 60, que é meus meses, eu vou ter uma taxa de depreciação 1,67.
Pegando o valor a ser depreciado anualmente, os 20 mil, aplico os 20%, que é a taxa de depreciação, eu vou encontrar 4 mil. E se eu fizer o contrário também, aplicando os 1,67, eu vou ter o valor que eu depreciaria de forma mensal. Então, aqui tem duas formas de chegar ao cálculo. Eu chego ao ano ou se eu aplicar o percentual, eu já chego no valor mensal. Então, eu particularmente gosto de depreciar ao ano, eu sei que é ao ano e já sei que automaticamente eu vou ter que depreciar ao mês. Agora, eu tenho muito medo, eu me lembro que eu errei isso numa prova, quando eu estava estudando, eu usei esse percentual e depois ainda, né, por exemplo, nesse caso dos 20 mil, eu depreciei 1,67, porque eu fiz a conversão lá dos 60 meses, eu depreciei 1,67 e depois ainda eu dividi por 12 esses 333. Aí vocês vão rir, porque na hora a gente não pensa, né? Como é que não caiu na minha cabeça, como é que não caiu a ficha que não podia ser aquele valor? Mas eu fiz. Então, eu coloco as duas formas sempre, mas eu sempre recomendo, eu gosto de dividir o valor por ano e depois eu automaticamente, na minha cabeça, eu sei que é por mês. Mas aí fica a critério de cada um, né? Tem as duas formas de calcular. Tranquilo? Aí existe 3 métodos de depreciação, que eu já falei, o método linear, o da redução de percentual e a depreciação por uso. Então vamos lá, o método linear, um montante é igual ao valor do ativo é depreciado a cada ano. Então é esse método que eu acabei de falar. Eu deprecio, tem uma vida útil de 5 anos, eu deprecio o valor dele por 5 anos e depois eu vou contabilizando mês a mês o valor dessa depreciação. E aí tem a redução de percentual. Lembra que agora há pouquinho voltei naquela tela anterior que eu dividi os meses 60, que era o meu 100% por 60 meses, que deu 1,67, então é o método de redução de percentual. A depreciação por uso é feita pelo tempo de uso de um equipamento. Então, eu posso dizer que ele tem, digamos que uma máquina tenha 1.000 minutos de uso. Um exemplo hipotético, tem 1.000 minutos de uso. Eu usei ela na produção hoje 1 hora. Eu posso fazer esse tipo de depreciação por uso também. Tá? Então, depende, como eu disse, a planilha do imobilizado de vocês tem que ser muito bem controlada. Vocês vão estar bem separadinho quais são os critérios e os métodos que vocês vão usar. Aí eu tenho que ter bem esse controle e muito bem feito. Tá? Então, é depreciação pelo uso, ok? Então, tem nesse exemplo hipotético que eu dei para vocês, uma máquina tem capacidade de uso de 1.000 minutos. Quantos minutos eu usei ela hoje, quantos eu vou usar amanhã, quantos eu vou usar depois. Tá? É um cálculo mais detalhado, mas também é possível de ser feito. Aqui eu falei dos métodos, né? Os 3 métodos de depreciação. Para encontrar a taxa de depreciação, utilize a seguinte fórmula. Já expliquei ela para vocês. Então, a taxa de depreciação, número de unidades produzidas num período e o número de unidades estimadas a ser produzidas durante a vida útil. Então, neste caso ali é dessa máquina, como eu disse, assim, quantas unidades será que ela produz em 1.000 minutos? Aí vocês têm que conhecer todo o sistema de produção para saber quantas unidades é possível produzir, tá? Para aplicar essa forma. Por isso que eu disse para vocês que isso é mais complicado um pouco, então precisa conhecer. A máquina X é capacidade de produzir quantas unidades? Então, a taxa é o número de unidades produzidas no período dividido pelo número de unidades estimadas a ser produzidas durante a vida útil. Não é o bicho de 7 cabeças, mas são controles que precisam estar bem feitinhos. O método linear, que é o mais convencional, né? É o método mais simples e mais utilizado. Consiste apenas em dividir o total
a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. De um bem aqui, aí ficou um aqui do ladinho, né? Então tem esse autor também que fala. Calcular, né, o valor da depreciação de uma máquina de 400 mil, sabendo que a vida útil é de 5 anos e o valor residual de 50 mil. Agora entrou o valor residual. O que é esse valor residual que eu tenho para vocês? Lembra que eu falei no começo, quando eu deprecio um bem, ele pode depreciar 100% o valor dele, valor contábil. Mas ainda ele tem um valor. Isso, o valor que o mercado provavelmente pagaria para ele. Tá? Nesse caso aqui, eu coloquei 50 mil, que provavelmente ainda tem este valor. Para a empresa, ele depreciou 100%, não tem mais valor nenhum. Mas para o mercado, ainda tem gente que vai pagar 50 mil. Então, o que eu pego? Esses 400 mil menos os 50 mil, então eu vou depreciar 350 mil, sabendo que a vida útil é de 5 anos e o valor residual é 50 mil. Que quando eu termino que eu depreciei, ele ainda eu posso vender ele por 50 mil. Ok? Aí na depreciação acelerada. Então, como eu falei também antes, eu tenho mania de falar todos os slides lá no começo ainda, né? Então, a Receita Federal considera 8 horas é o tempo de uma jornada normal de trabalho, de utilização. Lembram que eu disse, então, ela considera 8 horas. Agora, se eu vou usar 16, aí tem esse coeficiente, né? Que é aplicado, não é percentual, é coeficiente, é vezes 1,5. Tá? Se for 24, esse coeficiente é de 2, em cima do valor que eu encontrei lá na minha divisão do meu. Do valor que me deu de depreciação. Tá? Eu lembro que eu falei, eu deu R$ 200 a depreciação por mês, mas ela tá trabalhando uma hora, está trabalhando 16 horas, então deu R$ 200, é 1,5 vezes, não é 1,5 percentual, é vezes, daí passa a ser R$ 300. Se é 24 horas, é 2, o coeficiente de 2, então aqueles 200 vezes 2, automaticamente vai dar 400, tá? Então, esse é o valor que vocês vão registrar lá nos custos de vocês. Aí, por isso que o cálculo da depreciação se baseia nessas regras, né? Que ele entende, essas são as regras que colocou. De 8 horas é uma jornada normal, e depois segue aqueles coeficientes que eu já passei para vocês, né? Então, porque tem um desgaste maior, né? A máquina foi produzida para trabalhar 8 horas. A partir do momento que você trabalha mais e mais e mais, é como nós, trabalha mais, chega uma hora que, né, se a gente ia viver 80 anos, 90, vai viver 60, 70 no máximo. Então, isso é um desgaste, né, pelo excesso de atividades que é feito. Dessa forma, a depreciação acelerada é a nomenclatura dada para este fato, já que se a companhia trabalhar com 2 turnos, por exemplo, a taxa de depreciação será crescida de 50% em relação à taxa normal. Assim, eu não posso deixar de passar isso aqui para vocês, tá? Essa informação. Mas o coeficiente, aquele que eu falei, 1,5 e 2, é o que me garante sempre e não tem erro. Sempre é a melhor forma que tem e é o que todo mundo usa. Então, eu gostaria até depois, o pessoal que trabalha em contabilidade, se tiver alguma coisa diferente que possa contribuir aqui com a nossa aula, eu fico bem satisfeita, vou gostar, e se tiver alguma coisa divergente, a gente vai procurar também, vamos trabalhar junto. Mas a normal se usa os coeficientes, que é mais prático também.
Outro exemplo são empresas que operam de forma constante, né, 24 horas por dia. Nesse caso, a taxa de depreciação será o dobro do normal. Então, foi como, né, que eu falei antes. Né, era R$ 200, passou o coeficiente de 2, né, dobrou, simplesmente dobrou. Então, não tem problema. Deixa eu só ver, gurizada, se entrou alguém aqui que estou ouvindo um barulhinho. Não. Também aqui nós entramos um pouquinho, né, nessa questão, né? Oxi, repetiu a apresentação, né? Eu tinha feito numa só e daí eu resolvi diminuir, tá? Essa aqui está repetida. Outro exemplo são as empresas que operam, né, de forma 24 horas, né? Neste caso, a taxa de depreciação será o dobro. Também já comentei com vocês, né? E alguns setores que adquirem benefícios fiscais do governo, essa depreciação acelerada também tem algumas empresas aqui nesse exemplo, elas têm alguns benefícios com a depreciação acelerada, tá? Então, eles lançam como custo e reduzem, eles têm benefícios fiscais. Aí tem uma legislação específica que é feito para esses benefícios. Aí depende da atividade da empresa, geralmente indústria, tem algumas indústrias que elas têm alguns benefícios fiscais com o imobilizado, que são máquinas extremamente sensíveis, né? Então, elas têm alguns benefícios, né, quando tem essa depreciação acelerada. Não são todas, são algumas. Aí, então, e aí o governo permite, né, a dedução completa do valor de alguns bens anualmente na compra concedida por alguns programas aos quais incentivam as práticas rurais de inovação tecnológica. Geralmente são em máquinas agrícolas, são empresas agrícolas, porque nós temos, é muito comum ainda as empresas não terem, as atividades agrícolas, não terem empresas, serem pessoas físicas, tá? E aí, neste caso, entra no bloco, entra no livro caixa da atividade rural, tem esses custos, né? Esses incentivos, mas não são tantos quanto empresas. Isso aqui é mais para empresas mesmo, empresas rurais que têm essa inovação na parte tecnológica. O valor residual também é aquele que eu falei antes para vocês, né? Se dá depois, quando o bem atinge uma vida útil contábil, ele não tem mais valor contábil para a empresa, mas ele ainda tem um valor comercial. É o caso de máquinas, é o caso de computadores, é um carro numa empresa. Vocês já devem pensar assim, a empresa trocou toda a sua frota de carros. Por que será que as empresas trocam toda a frota de carros? Elas não vão doar aqueles carros, elas trocam, vai para leilão, vai para alguma coisa, um valor bem menor. Porque elas já depreciaram, elas como é que eu vou, reduziram a tributação através desse custo que eles tinham lá na empresa. Eles tinham esse custo e eles já reduziram a lucratividade deles, a taxa de tributação que eles teriam. Então, eles têm esse valor residual. Então, eles trocam a frota completa por esses incentivos que eles têm. E aí eles vendem, eles não doam, eles não colocam ali na calçada para quem quiser levar, leva. Não, eles vendem. Então, isso é o valor residual, o quanto ainda esse bem tem para a empresa. Assim sendo, a taxa aplicada vai considerar o maior período entre as fórmulas, né? O que é? Tem várias fórmulas que se usam. Então, ele vai usar, qual é o critério para nesses casos, assim, o que tiver o maior período. Eu não quero, então eu quero depreciar agora neste daqui que vai me gerar mais lucro. Não, a que tiver o maior período entre as fórmulas, que for mais longe. Não são todos os bens que podem ser depreciados de acordo com a legislação, fazem parte
fazem parte das exceções terrenos, prédios e construções que não estão sendo utilizados na produção e nem são alugados. Por exemplo, aqui vamos supor que uma empresa adquiriu terrenos, prédios e construções e não está usando. Como é que eu vou, e nem alugados, como é que eu vou usar desses benefícios da lei se eu não estou usando eles? Então, eles não estão sendo depreciados, tá? Então, essas aqui são as exceções. E um terreno também, ele não deprecia, né? Digamos, tem terreno vai depreciar. Existem outros critérios de perda de valor, mas não é depreciação. Quais são essas perdas de valor de um terreno? Por exemplo, tem um terreno que estava muito bem situado numa região nobre da cidade e, sei lá, construíram algo que não era uma indústria extremamente poluente no lado do terreno, ele perde valor, algumas coisas do gênero, mas ele não deprecia. Aí, como é que eu calculo o valor residual, né, do meu bem? É feito da seguinte forma: o valor inicial dele, do bem, vezes a depreciação, o valor inicial menos a depreciação, né? Como é que eu vou fazer essa depreciação? Vezes o tempo utilizado. Então, eu tenho o valor inicial do bem, 10 mil, por exemplo, o valor inicial do bem, ele deprecia em 5 anos, 10 mil, vamos lá, 10 mil, 5 ele deprecia, né, 2 mil, em 5 anos ele deprecia, 2 mil ao ano, tá? Aí, o que você faz? O valor inicial de 10 mil, a depreciação vezes o tempo utilizado. Então, o que eu vou ter? Logo, neste exemplo aqui, ó, 1 milhão, esse bem, menos os 40 mil, vezes os 17, por que é 17? É o tempo que ele seria utilizado, 17 meses, 17 anos, né? Aí eu aplico a fórmula e ele, no final, esse bem aqui, ele vai um bem que valia 1 milhão, no final, ele vai me valer 320 mil ainda. Ou também é pelo valor que o mercado está disposto a pagar na época. Eu posso fazer essa depreciação desse bem, mas o mercado não paga mais que 100 mil. Então, né, não adianta eu fazer essa fórmula toda aqui e se o mercado me paga só 100 mil. Então, geralmente, então, por isso que a Receita Federal ainda diz, o valor residual é o que o mercado está disposto a pagar no momento. Ou seria o preço de mercado. Ô, professora, Bom, só sobre a situação rapidamente, então o valor residual é o valor de aquisição do bem, vamos pegar assim contabilmente, né? O valor de aquisição menos os valores de depreciação. Isso daí é o valor residual do bem. Isso. Tá, então, digamos, neste caso aqui, era 1 milhão, né? O valor inicial dele, 1 milhão, menos a depreciação vezes o tempo, tá? Então, ele depreciou 400 mil, ou 40 mil, durante esse período. 17 era o período que ele ia, o tempo que ele ia durar, 17 meses, 17 anos que fosse, né? Vamos supor 17 anos. Deu 680 mil. 1 milhão menos os 680 mil, que é o fator de depreciação, ele ainda valeria no mercado 320 mil, contabilmente, tá? Agora, quanto que o mercado está disposto a pagar desse bem? Não, bacana. Não é isso? Não, eu disse não, bacana, entendi, eu só tava com essa dúvida mesmo. Então, ali, vamos dizer, ainda tem 320 mil que a gente pode depreciar no decorrer dos anos ou meses, e quando zerar, então, eu não tenho mais essa despesa em tese, né? Eu não preciso lançar ela. Não.
Não, não. Aqui você deprecia até os 680 mil. Esses 320, ele ainda vale, tu não deprecia mais. Tu deprecia só até o valor residual. O valor residual é o que ele ainda pode te render. Tu não deprecia esse valor residual aqui. Então não tem como o valor residual chegar a zero, vamos pegar um exemplo. Não, não, nesse caso não, porque ele ainda tem um valor. Entendi. Ele ainda tem um valor. Ótimo, bacana, obrigado. Aí, de novo, está nosso Sócrates. Quando perguntado, o livro sempre dá a mesma resposta. Então, quando a gente tem dúvidas, né? A gente vai lá, a gente tem um livro, o melhor investimento que a gente tem é o livro, porque a resposta está ali, com exceção quando o autor erra, né? Antes que vocês me cobrem, né, daquele autor que errou um número lá, mas, claro, aqui a gente está falando em formas, assim, um pouco lúdica, né? Então, ele sempre te dá as mesmas respostas. Eu estou aqui com vocês, né, agora. Onde é que vocês estão? Estão me vendo? Não, não, não vejo vocês. Puxa. Agora sim, professor. Agora está aqui. Alguém, não, eu não aceitei. Nossa, estou feliz, tenho 12 pessoas, nunca tive tanta gente na aula. Dúvidas, por favor, não fique com dúvidas. Vamos lá, o que acharam do conteúdo de hoje? Uau, ninguém está falando? Eu já falei demais, até ia deixar os colegas falarem um pouco. Falou demais? Não, foi ótimo. Suas colocações foram excelentes. Foram muito boas. E alguém trabalha com contabilidade que tenha outro conceito, outras formas de lançamento desses imobilizados? Você trabalha com contabilidade, né, Cleiton? Não Aí diretamente, Anjo, professor. não? Não, eu trabalho com gestão mesmo. A Ah, gente, claro, utiliza muito a contabilidade, ela está muito presente no nosso dia, né? Tanto em gestão de ativos, principalmente, nós fazemos um acompanhamento, mas diretamente cálculo, lançamento, a gente acaba não fazendo. Então eu perco um pouquinho do essencial da contabilidade, né? tá. Tá. Ficou claro para vocês? Eu consegui passar uma mensagem clara ou não? Gostaria do feedback de vocês, né? Lembro que vale um cafezinho. Oh my God! Professor, então já que o pessoal não está falando, pelo menos para dar um feedback, eu acho que foi bem bacana, foi bem sucinta a aula e bem, vamos dizer assim, objetiva também. A depreciação ali a senhora conseguiu resumir assim, pelo que eu tenho conhecimento, inclusive, né, resumir o conteúdo nos tópicos que fica mais fácil para a gente assimilar, né, e com os exemplos também acaba colocando, a gente também acaba ficando mais claro. Achei bem bacana o assunto, e é um assunto que, inclusive, eu tinha bastante dúvidas, consegui sanar bastante na aula de hoje. Ah, é? Que bom. Fico bem feliz com isso. Fico feliz. Fico bem feliz. E se ninguém tem mais nada para falar, 20 horas deu exatamente a hora nossa de terminar a aula. Tranquilo para todos? Então, dúvidas, pelo amor de Deus, me passem e-mail, perguntem, não fiquem com dúvidas, tá? Se vocês não tiverem prova, e mesmo que tenham prova, estarei aqui semana que vem. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Beijo. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, tchau.